Pai, nós queremos ser grato ao Senhor pela sua grande bondade. Usa-me, Deus, com o poder do Espírito Santo, para que eu seja instrumento do teu altar, para levar ao coração de cada pessoa que nos ouve em tantos lugares nesse momento, adentrarmos esses lares, Deus, com o poder da graça de Jesus. Visita, Senhor, com o teu poder, com o teu bálsamo, com a tua esperança, para que nós possamos realmente sermos animados, encorajados e fortalecidos através desse momento. Assim oramos no poder e na autoridade de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, aí na sua casa, no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 6. É um texto tão conhecido, e nós estamos, nesses dias, trazendo um tema, e quero dar continuidade a esse tema, que é Jesus na sua casa. E nós queremos, então, através desse texto, compartilhar aquilo que Deus nos deu como direção. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Queridos, eu quero trazer como tema nessa noite a intimidade com Deus. E eu provoquei essa semana a igreja a assistir um filme bem conhecido, que é um filme O Quarto de Guerra. Eu creio que quase todos assistiram, pelo que eu pude observar. E esse filme, ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos trazendo como tema nesses tempos, nesses dias, que é Jesus na sua casa. Esse filme conta a história de uma senhora que tinha em sua casa um quarto, onde era o lugar que ela intercedia, ela orava, e ela tinha ali vários nomes, vários motivos nas paredes para estar intercedendo. Mas o filme se protagoniza através de um casal que eram bem-sucedidos profissionalmente, mas estavam vivendo uma grande crise. E a esposa desse casal ela era corretora, e ela então visita essa casa dessa senhora para vender essa casa. E ela então, ela passa a conhecer essa mulher, e essa mulher passa a ajudá-la, porque ela vivia uma grande crise com o seu casamento. E tem uma frase interessante que ela fala, ela diz assim: vocês brigam tanto, mas não vencem nada. E ela então mostra que a luta que eles estavam travando era uma luta carnal, e eles precisavam desenvolver uma luta espiritual, vencer no mundo espiritual. Assim como o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem espírito, mas contra principados e potestades que se movem no mundo espiritual. Queridos, eu fico pensando nesse texto, quando os discípulos estão sendo ensinados por Jesus, estão sendo ministrados, e então, os discípulos perguntam: mestre, ensina-nos a orar. E Lucas relata essa passagem, e Jesus então, ali, declama a oração do Pai Nosso. Mas aqui, eu fico imaginando que quando Jesus os instrui, nesse texto de Mateus 6,6, eles talvez ficaram imaginando que a intimidade com Deus se dava no sobrenatural, nos céus, no Santo dos Santos, no trono de Deus. E de repente Jesus fala de uma forma tão simples,
dizendo: você quer falar com Deus? Fecha a porta do teu quarto. E o Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. É interessante nós observarmos a simplicidade de Cristo, dizendo: Deus te ouve no teu quarto. E o que é o quarto? O quarto é um lugar de intimidade de um casal. O quarto é um lugar de descanso. O quarto é um lugar de privacidade, é um lugar secreto, é o lugar do sono, é o lugar que você fica muito à vontade. Eu me recordo que quando eu vivi por 2 anos uma crise de depressão, eu queria só estar no quarto. Aquele ambiente do quarto, da cama, ele me ajudava a lidar com aqueles meus conflitos. E ali eu conseguia falar com Deus, eu conseguia sentir a presença de Deus, ainda que eu não tinha força nem vontade de orar. Mas eu sentia que Deus estava ali. Por isso, queridos, nós precisamos entender a importância da intimidade com Deus. Nós sabemos muito sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela se dá em 3 formas, num tripé, que é Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. A espiritualidade cristã, ela está fundamentada nesse tripé. Mas nós temos ouvido e visto pessoas buscando de uma forma muito singular a sua forma de desenvolver a sua espiritualidade, buscando meios, buscando a natureza, buscando tantas formas, tantas doutrinas, tantas ideologias humanas, buscando boas obras para desenvolver a sua espiritualidade. Mas a verdadeira espiritualidade, ela se desenvolve em Deus Pai, em Jesus Cristo Filho e no Espírito Santo. A espiritualidade verdadeira, ela só tem consistência, ela só tem força, ela só tem vida quando você passa a desenvolver uma intimidade com Deus. Sem uma intimidade com Deus, você é apenas um religioso. Sem uma intimidade com Deus, você é apenas um dogmático, um praticante, alguém que vai à igreja, alguém que leva a Bíblia, alguém que tem hábitos religiosos. Mas eu entendi e aprendi que a espiritualidade é muito mais do que isso. A espiritualidade é um relacionamento de pai e filho. E Deus nos convida a esse relacionamento. Deus nos convida a essa intimidade com Ele. E Jesus diz que essa intimidade acontece na simplicidade, aqui nesse texto, do seu quarto. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que intimidade é nutrir nossa fé nos lugares íntimos de nossa vida. Eu gosto muito de falar com Deus caminhando no parque, na rua mesmo, dentro do carro. Tem gente que gosta de orar no banheiro. Tem gente que ora dentro do ônibus. Aonde é o lugar que você nutre a sua fé? Esse lugar, ele é o lugar da intimidade com Deus. É interessante nós pensarmos que Deus se manifesta na sua imanência e transcendência nos lugares simples da vida, como, por exemplo, habitar na minha vida e na sua vida. E é interessante nós percebermos que nós encontramos Deus não mais no templo nem no monte, mas na adoração do Espírito. Como o próprio Jesus disse, verdadeiramente existirão aqueles que me adorarão em espírito e em verdade. A intimidade é interessante porque eu tentei buscar no Google e o Google não tem nenhuma informação sobre intimidade com Deus. Quando você busca no Google intimidade com Deus, ele joga para alguns blogs e alguns comentários que existem de pessoas que falam sobre o assunto. Mas quando você joga espiritualidade, aparece no Google, e lá diz assim no dicionário: espiritualidade é o que desenvolve intensa atividade religiosa e mística. Mas não tem nada sobre intimidade. Sabe por quê? Porque intimidade é algo que só você
desenvolve. E só você sabe como que você tem essa intimidade com Deus. É particular, é algo seu. E eu queria, rapidamente nessa noite, dizer para vocês que existe 3 pontos que fundamentam a intimidade. O primeiro deles é o descanso. Nenhuma pessoa desenvolve uma intimidade com Deus se ela não aprende a descansar em Deus. Existe um tripé também que fundamenta a intimidade. E um deles é o descanso. Eu gosto de ler, por exemplo, Salmo 127, quando o autor ele nos convida a algo especial, quando ele diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque é o Senhor quem concede o sono àqueles a quem Ele ama. É lindo esse salmo. Esse é um salmo que nos convida a descansar. Ele está dizendo: não adianta você querer fazer, porque Deus pode fazer por você. Não adianta você querer guardar, porque Deus guarda por você. Às vezes ficamos preocupados com os nossos filhos, com nossas esposas, nossos esposos, ficamos preocupados com pessoas e queremos sempre estar cuidando, e esse salmo está dizendo: Deus cuida. Se Deus não cuidar, em vão você cuidará. Deus cuida. Descansar em Deus é saber que nós temos a certeza de que Deus está conosco. Êxodo 33:14 também é uma passagem linda, quando Moisés está num grande conflito, porque Deus está profundamente triste com o povo de Israel. Deus está a ponto de desanimar com esse povo. E Moisés faz um clamor a Deus. E Deus fala algo para ele, dizendo assim, o versículo 14 diz: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. É interessante essa passagem. Porque Deus está dizendo: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Vamos crer nisso. O que é que você não está conseguindo descansar? Deus está nessa noite dizendo: descansa, entrega para mim. Eu mesmo te acompanharei e eu mesmo lhe darei descanso, porque o mesmo Deus que falou com Moisés fala muito mais comigo e com você hoje. Nós temos a redenção da cruz. Nós temos o Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que vive em nós. Deus está dizendo: descansa em mim. Nesses dias de pandemia, nesses dias de medo, de conflitos, Deus está dizendo: descansa em mim. O segundo ponto do tripé é a dependência de Deus. Você não pode ter intimidade com Deus se você não aprender a depender de Deus. Eu gosto de dizer, queridos, que Deus não chamou Noé para construir uma arca, porque Noé sabia fazer arca. Deus chamou Noé para depender dele. Eu aprendi nesses anos de ministério, e não são poucos, que Deus não nos chama porque nós estamos prontos. Deus nos chama para dependermos dele. Não há nada em minha vida nesses dias que eu não tenha aprendido a depender de Deus. E depender de Deus é uma das maiores e melhores experiências que cada um pode ter na sua vida. É algo extraordinário, podemos aprender a depender de Deus. Um outro ponto, queridos, que forma esse tripé é o ouvir. Então nós precisamos aprender a descansar, a depender e a ouvir Deus. A intimidade nos permite a ter a sensibilidade de ouvir Deus. Por isso é importante, queridos, que nós começamos a desenvolver esta habilidade de ouvir Deus. Eu me recordo que eu estava num retiro de homens, e Deus, após nós termos o nosso tempo, nós estávamos num momento de oração, e Deus me disse assim:
vai lá e dá um abraço naquele rapaz. E eu fiquei meio assim e tal, mas obedeci. Fui lá, abracei aquele rapaz, e quando eu o abracei, eu disse assim, Deus me mandou vir abraçá-lo. E esse rapaz era um rapaz que foi o primeiro retiro que ele tinha ido, recém-convertido. E quando eu o abracei e falei isso, ele começou a chorar compulsivamente. Compulsivamente. Eu esperei ele chorar e assim que ele se recompôs, ele falou assim para mim, você não acredita, mas eu estava aqui sentado. E eu disse, Deus, se tu existe, manda alguém vir me abraçar. Quando nós ouvimos Deus, nós somos a resposta daquele que duvida. Quando nós ouvimos Deus, nós somos o alento daquele que está só. Quando nós ouvimos Deus, nós temos a esperança daquele que está desesperançoso. A minha esposa essa semana, não sei se essa semana ou semana passada, ela sentiu no coração de mandar uma mensagem para a Adriana, uma das irmãs da nossa igreja. E Erika perguntou, como você está? Eu senti de mandar uma mensagem para você, orar com você. Ela disse, eu estou tão difícil, tanta luta, talvez perca o meu emprego. E hoje eu estava limpando a cozinha e caiu o armário que estava pendurado, quebrou todas as louças. Nós já estamos vivendo uma situação tão difícil. E então, queridos, nós fomos movidos a dar uma oferta para ela. Movemos algumas pessoas da igreja e várias irmãs compraram pratos, outras compraram louças e outras deram louças que tinha. Ela quebrou toda a parte de louças que ela tinha de vidro. E daí, 3 dias depois, ela mandou uma mensagem dizendo assim, Deus me deu mais do que eu tinha. Assim, eu penso que quando nós ouvimos Deus, nós somos instrumento de suprir e de fazer algo. Nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, se você ouvir Deus, Deus vai te usar muito mais do que você imagina. E melhor do que receber é dar. Melhor do que ser ajudado é ajudar. Melhor do que ficar se lastimando é poder orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, enviar mensagem às pessoas. Eu queria ler para vocês alguns versículos que eu separei sobre ouvir Deus, que eu acho extraordinário. Jeremias 33:3 diz assim, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. João 8:47 diz, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Salmos 3:4 diz, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Romanos 10:14 diz, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não ouve quem pregue? Então, queridos, nesses dias, você está tendo a oportunidade que talvez eu não tive. Por muito tempo, eu fui um religioso. Por muito tempo, eu apenas ia à igreja. Por muito tempo, eu fui um crítico. Por muito tempo eu fui um analítico, por muito tempo eu fui racional, mas houve um tempo que me ministraram, me ensinaram que era possível ter uma intimidade com Deus. Que Deus me via como filho e Ele era como pai. E a partir do momento que eu comecei a entender e desenvolver isso, tudo mudou no meu relacionamento com Deus. Por isso, nessa noite, eu desafio você. Eu desafio você nesta frase que diz, intimidade é nutrir a nossa fé nos lugares íntimos de nossa vida. Quais são os lugares em que você nutre a sua fé? Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar nesse ambiente do seu quarto. Ouça Deus.
Nós precisamos praticar mais a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. E comece a buscar a simplicidade de Deus no seu quarto. Por isso, nessa noite, eu queria desafiar você. Aquilo que está te tirando o sono, aquilo que está lhe preocupando, talvez é um conflito com o seu casamento, talvez é um conflito com o seu filho, uma situação financeira, o seu negócio não está bem, talvez você perdeu o emprego, talvez você não sabe se vai continuar trabalhando, talvez você está vivendo uma enfermidade, talvez você está com uma luta com alguém muito próximo de você. E a palavra que Deus está dando nessa noite, dizendo: descanse, confie em mim. Descanse. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer um que seja. Nessa noite Deus está dizendo: dependa de mim. Dependa de mim. Quantas vezes eu disse: Deus, é grande demais os desafios que o Senhor me deu. Mas o Senhor nos ensina a depender dEle. O Senhor nos ensina que Ele muito mais confia em mim e em você do que você pode imaginar. Se Deus lhe deu esse casamento que você vive em conflito, é porque Deus confia em você. Se Deus lhe deu esses filhos, é porque Deus confia em você. Se Deus lhe deu esse trabalho, se Deus lhe deu esse ministério, se Deus lhe chamou para algo, seja bom ou ruim ou difícil, eu não sei qual é a realidade da sua vida, é porque Deus confia em você. Então, é um modo diferente de pensar e de ver a situação que nós estamos vivendo. Quando nós passamos a perceber que aquilo que nós temos nas mãos é porque Deus nos confia, nós temos que cuidar disso, porque é para o Senhor que fazemos, é para o Senhor que vivemos. E eu os desafio nessa noite a buscar plenamente. Nós vamos ouvir uma música que eu pedi para que o grupo aprendesse esta semana e pudesse cantar. E essa música fala do quarto secreto, ela fala desse ambiente. E eu queria realmente, queridos, que você pudesse nessa semana descansar na plenitude daquilo que Deus é e Deus pode ser na sua vida. A vida nos traz grandes incertezas. A vida nos traz grandes desafios. Mas nada, preste atenção nisso. Eu vou repetir porque você não está me entendendo. A vida lhe traz grandes desafios. A vida lhe traz grandes desafios. Mas você, nenhum desafio será maior do que Deus. Nunca. Nada nesse mundo é maior do que Deus. Descanse nele. Descanse no Senhor.